vez nos encontrando nessa segunda-feira chuvosa e fria para darmos continuidade aos nossos estudos e em particular o estudo do magnetismo, quando hoje nós iremos falar sobre magnetismo e depressão. Quem assistiu à nossa live neste sábado viu que nós falamos muito sobre o que seja a depressão, por ser uma doença de natureza grave, como tem acometido a tantos, de uma etiologia, ou seja, de uma natureza ainda muito indefinida, porque não há como sabermos o porquê, muitas vezes, dos transtornos depressivos e, consequentemente, nós estamos cada vez mais tentando encontrar os meios para ajudar e curar os nossos irmãos que são portadores desse transtorno, como eu disse, tão difícil de ser entendido e curado, não só através da medicina convencional, como por outras alternativas e outros tratamentos. E nós que trabalhamos com o magnetismo, temos muito a oferecer e também já oferecemos aos nossos amigos que nos procuram acometidos desse terrível mal. Mas antes de começarmos, eu quero também informar que nós continuamos com a nossa campanha de doação de cestas básicas e pedimos sempre aos amigos, os empresários, aqueles que têm condições, que nos ajudem a ajudar esses nossos irmãos, porque com certeza será de grande importância, pelo menos tentarmos minimizar a fome que tem acometido tantas famílias pobres e desamparadas. E aqui fica o nosso agradecimento àqueles que já nos auxiliaram, como também àqueles que continuam nos auxiliando. Então, o magnetismo, como nós vimos nos nossos estudos anteriores, sempre foi uma força poderosa e fundamental desde os primeiros momentos do universo, na sua criação. Ou seja, nada no universo pode existir sem que haja o magnetismo. Então, todos nós temos que sempre procurarmos estudar o que seja essa força tão poderosa, mesmo sabendo que ainda pouco se sabe, porque não há como definir. A gente pode usar alguns conceitos, como nós espíritas utilizamos, acerca do que seja essa força tão poderosa que é capaz de atrair corpos de toda a natureza e que permeia e constitui todo o universo conhecido. Então, o magnetismo para nós começa exatamente lá nos meados de 1770, quando o médico Franz Mesmer começou a se interessar e estudar, como eu disse, essa força poderosa, onde ele verificava que todos nós temos uma energia que se potencializa montando e estruturando todo o nosso corpo físico, e que através da imposição das mãos ele poderia manifestar uma modificação ou provocar uma modificação nas pessoas que por essas mãos eram curadas em muitos momentos através de uma força fluídica que ele ainda pouco conhecia. A essa prática deu-se o nome de passe magnético. Allan Kardec era um dos seus adeptos, que por inspiração de Deleuze, que era também conhecedor profundo do magnetismo e seguidor de Mesmer, se aprofundou mais ainda, e como codificador do espiritismo, viu que não havia tanta diferença entre a doutrina e o magnetismo. Portanto, o magnetismo é uma ciência e o passe magnético passa a ser de natureza científica. E quando a gente fala do magnetismo, não podemos esquecer o maior magnetizador que a história da humanidade teve, que foi Jesus. Sabemos que ele curou muita gente, e ele curava de uma forma nunca vista, tanto cegos, paralíticos, leprosos, surdos
e até os chamados endemoniados, que para nós são os obsediados. E tudo ele fazia através da transmissão de suas energias. Certa vez perguntaram: como é que a casa espírita consegue curar determinadas enfermidades? Fazendo o que Jesus realmente fez. Todos aqueles que Jesus se predispôs a curar, ele assim o fez, mas ao mesmo tempo ele transmitia palavra de consolação e dava a orientação, fazendo com que não somente o corpo fosse curado, porque o corpo é fácil de ser curado, mas principalmente a alma que estava doente. Então, se ele disse: podereis fazer o que eu faço e muito mais, e se o magnetismo é uma força imanente e emanente que permeia todo mundo e está na vida de todos nós, claro que nós também podemos utilizar o magnetismo para praticar curas, não da forma como as pessoas pensam, através dos milagres que não existem, mas através de estudo, de técnicas que realmente são hoje muito bem praticadas dentro da doutrina. Nós podemos ajudar e, com certeza, ajudar a curar aqueles que se utilizam do magnetismo, porque, como nós dizemos, baseado até nos princípios do próprio Jesus, quem se cura é cada um de nós. Ele cede a energia, nós cedemos a energia e você, com ela, que vai promover, caso queira, a cura que você tanto precisa. Ele transmitia a palavra, mostrando às pessoas a importância da prática. Aí vem a parte mais importante, a prática do alto amor, como também o amor ao próximo, e o que era mais importante, a caridade. E para tudo teria que existir o que há de mais importante na vida de quem precisa e quem busca o auxílio, que é a humildade. Ele conhecia a alma de todos, ele sabia o que estava por trás de cada doença. Jesus conhecia e conhece todos nós, por ser o Espírito que ele é. Daí ele sempre dizia: vai, não peques mais, para que algo de pior não te aconteça. Pecar, segundo o nosso entendimento, é contrariar as leis naturais. Todas as vezes que o homem contraria as leis de Deus, ele incorre nos erros e com certeza vem as consequências que podem vir na manifestação de uma doença, e dentre elas a própria depressão. Todos nós sabemos e nos alimentamos desses princípios que fazem parte do nosso dia a dia. Na escala espiritual, nós somos espíritos ainda imperfeitos. Portanto, estamos doentes pela quantidade de pensamentos negativos que temos emitido. O Espiritismo nos mostra que uma doença pode ser curada através da mudança de pensamento, como também da conduta moral. E aí a gente tem aqui na Casa Espírita, no caso em particular o Chico Xavier, todos os meios para atender as pessoas que nos procuram em busca do auxílio, quando principalmente são portadores do processo depressivo. A primeira condição para quem busca o tratamento na Casa Espírita é que a pessoa tenha realmente o desejo e a vontade de vir. Segundo, é que ela confie na casa e nas pessoas que vão lhe atender. E aí nós começamos com uma espécie de uma consulta, que é uma entrevista. Nessa entrevista nós vamos ouvir toda a história da pessoa que está sendo vítima do transtorno. E nós preenchemos uma ficha, e nessa ficha nós iremos indicar os centros de força ou o centro de força que com certeza está precisando ser harmonizado através do passe magnético. Ele tanto pode estar, como nós vamos ver, inibido ou congestionado, dependendo de como a pessoa se encontra. Mas outro fator importante, muito importante no atendimento, é a motivação. É a pessoa realmente vestir a camisa, como a gente diz, e integrar-se inteiramente ao tratamento através da confiança, para que nós possamos fazer o encaminhamento para o tratamento direto com o magnetismo, quando o paciente ou o atendido vai para as macas, e lá ele receberá a energia através dos passos magnéticos necessário para que ele comece um processo de transformação interior. Então, antes dele ser atendido,
como nós fazemos aqui nas segundas-feiras, é preciso que ele tenha uma preparatória, que é exatamente quando nós fazemos uma breve palestra, para que ele possa, no momento de meditação, ele possa diminuir as tensões que foram suficientes para deixar ele harmonizado durante o dia ou durante dias, e aí ele entra no estado de harmonia, e aí ele começa a abrir os campos para que o mecanismo do magnetismo possa atuar de forma mais intensa. Se assim não fizer, fica muito difícil para o magnetizador atender aquilo que ele precisa. O tratamento ele tem um período mínimo. Nós não podemos determinar quanto tempo uma pessoa precisa passar fazendo o tratamento com magnetismo, porque quem dá alta é a própria pessoa. Eu sempre digo, é um tratamento em que a pessoa vai construindo dentro dela a sua própria cura. Só ela que sabe realmente quando se sente plenamente curada. Mas nós temos um tempo mínimo, que são 8 semanas de tratamento. São semanas consecutivas que exatamente vai provocar uma mudança radical no seu campo bioenergético. Isso atendendo a todos os requisitos que são as nossas solicitações e orientações. Mas outro fator também importante é a água magnetizada, porque muitas vezes os fluidos eletromagnéticos eles não conseguem atender às nossas necessidades, nem chegar aos centros de força que nós queremos, porque muitos estão ainda bloqueados e com dificuldades para abrir esses campos que nós precisamos nele trabalhar. E a água fluidificada ou água magnetizada, ela tem uma importância muito grande, porque ela, como um transporte que circula com maior facilidade, vai até as células, levando as suas moléculas em equilíbrio magnético pelo passe que é dado pelos magnetizadores, e vai restabelecer aquela célula que está em harmonia, dando à pessoa uma sensação de equilíbrio e, consequentemente, o início de uma cura. Participar dos estudos, ouvir palestras, isso é fundamental, porque as pessoas muitas vezes vêm para a casa espírita, elas fazem um atendimento, recebem um atendimento, mas de repente vão embora, e o que é que acontece? Tudo volta novamente. Por quê? Porque ela conseguiu resolver paliativamente o problema, mas não atingiu a necessidade maior, que era de uma transformação interior, modificando exatamente o que nós chamamos de sua sintonia mental, mudar o seu pensamento, mudar a forma de ver a vida, de interpretar as coisas da vida, e ser uma pessoa sempre proativa, otimista, apesar das dificuldades que todos nós passamos, mas a vida nos convida sempre a um processo de transformação, e essa transformação se dá pelo equilíbrio mental que cada um de nós temos. E outro fator fundamental aqui no nosso centro espírita é o abraço. Esse abraço que muitas vezes é uma verdadeira transfusão de energia que passamos de um para o outro. Consequentemente, tudo isso está dentro desse tratamento que nós oferecemos aqui. E continuando, o que é matéria mental? Como a gente sempre trabalha e comenta aqui, ele é um instrumento sutil da vontade atuando na formação da matéria física. Ou seja, tudo que existe no entorno da vida de cada um de nós tem como propósito complementar a nossa vida, e para tanto é preciso que a gente use a força mental para desses bens se utilizar, criando o nosso processo evolutivo. Como eu sempre digo, uma enxada na mão de um agricultor significa produção, plantio e colheita. Mas essa mesma enxada na mão de um criminoso significa uma arma para se cometer o crime. Ou seja, o mesmo material, o mesmo instrumento, mas usado de forma diferente por mentes que pensam diferente. Essa matéria mental gera também as motivações, tanto de prazer como de desgosto, de alegria, de dor, otimismo, desespero, que não se reduz efetivamente nas distrações do dia a dia, que isso tudo é de natureza superficial, mas principalmente por turbilhões de forças, em que a alma cria os seus próprios estados mentais indutivos, atraindo para si mesma, através do magnetismo, os agentes de sombra ou luz, vitória ou derrota, infortúnio ou felicidade.
Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que nós temos os nossos arquivos inconscientes e lá estão todas as nossas experiências pretéritas. E elas muitas vezes irrompem através dos nossos desequilíbrios e trazem para nós perturbações, e essas perturbações levam às distonias graves e dentre elas a própria depressão. E não podemos esquecer que quando emitimos uma ideia, passamos a refletir todas que a elas se assemelham e que logo em nós se corporificam. Se você mentaliza coisas negativas, você está atraindo também o que há de negativo em torno de você, porque essas forças, elas se atraem por similitude. Isso é característico do magnetismo humano, por isso que muitas vezes nós nos sentimos atraídos por pessoas, como também sentimos a repulsa, pessoas até que nós nunca convivemos, não conhecemos, mas isso é característico dessa força, que é exatamente a matéria mental movida pelo magnetismo. Tudo se reduz numa única coisa que é o espelho da alma. Todos nós espelhamos aquilo que pensamos, ou seja, tudo reflete de volta para nós quando nós utilizamos essa matéria mental. A depressão, ela é coisa séria, como a gente tem dito. E se não for tratada com seriedade, ela leva o depressivo à apatia e à desesperança total, resultando muitas vezes, infelizmente, no que nós temos tanto visto, que é o suicídio. Quase 40 pessoas que se suicidam sofriam de depressão. Diferente de outras doenças, o tratamento está muito mais nas mãos dos que estão ao redor do que do próprio enfermo. É interessante isso, né? O depressivo, ele precisa muito de carinho, de atenção e de apoio familiar. E muitas vezes é a família quem mais cria dificuldade para a sua cura ou para o seu restabelecimento. Porque ele não pede. O depressivo, ele, por estar numa situação de uma grande nostalgia, de uma tristeza profunda, de um recolhimento interior, ele praticamente se afasta de todos, mas ele precisa, e é necessário que a pessoa busque, através da convivência, analisar, observar e saber interagir de maneira que possa ajudá-lo a sair desse quadro tão difícil. A apatia, essa indiferença, pode impedir que a pessoa se trate o que tem esperança de melhora, como nós vimos. Por isso, cabe aos amigos e à família apoiar e encorajar o depressivo para garantir que o tratamento seja feito. É o que nós mais vemos aqui no Chico Xavier. Geralmente, as pessoas que têm depressão, elas são trazidas por amigos ou por familiares. Mas é preciso que ela também tenha um pouco de vontade para vir, porque senão o tratamento fica a desejar. Enfim, a depressão não é sinal de loucura, de preguiça ou de indiferença. É uma doença e deve ser tratada como tal. Como todas as doenças, as demais doenças do espírito, a depressão sempre terá cura dentro de uma visão transcendente e espiritual profunda. Somos espíritos imortais e nos tornaremos completamente saudáveis à medida que formos buscando o conhecimento e nos educando rumo ao amor, ao bem, ao bom e ao belo, em sucessivas etapas reencarnatórias. Veja que isso está na escolha de cada um, mas nem sempre é fácil a gente conduzir tudo isso e ter como meta esses objetivos, porque a mente ela oscila muito, né? A vida é um constante de processos que muitas vezes alteram-se e a gente nem sempre sabe lidar com essas diferenças e essas desigualdades. Mas é necessário a gente entender que todos precisamos estar sempre atentos a esses momentos e saber equilibrar-se diante de todos esses processos que a vida nos convida a viver, mas tudo nos levando sempre ao conhecimento, ao estudo e, acima de tudo, o auto-amor, como ele sempre fala. A herança, e aí vem uma parte muito importante, ela é energética e não é genética.
Pode-se afirmar que a depressão tem uma tendência familiar genética, pois quando a doença existe em pelo menos um dos ancestrais da família, como avô, avó, pai, mãe, tio, a frequência da doença nesse grupo de pessoas é significativamente maior. Isso é verdade. Mas veja o que a doutrina nos diz. Que durante a fecundação, o espírito reencarnante, ele atrai um espermatozoide com potencial energético condizente ao seu psiquismo, ou seja, tudo está previamente programado. Trata-se de uma atração magnética que acontece por automatismo. Isso quando o espírito tem consciência da sua programação reencarnatória, ou quando ele, não tendo, os espíritos benfeitores que fazem parte desta programação é quem processam todos esses meios e essas escolhas, auxiliando esse espírito que está em processo de reencarnação. O mesmo fator acontece com a questão genética familiar, pois a doutrina espírita explica que pessoas com comprometimentos similares reencarnam na mesma família com o objetivo de reverem posturas em relação aos equívocos praticados em conjunto. Ou seja, muitas vezes, numa mesma família, todos têm depressão, porque são espíritos que estão envolvidos numa mesma experiência, eles estão ali para se trabalharem, não é para sofrerem, mas não é para se conflitarem, mas para que cada um possa, ajudando o outro, vivendo o mesmo drama, fazer com que eles possam sair juntos desse processo de um karma, muitas vezes, de uma expiação. Salvo os casos, ou no caso das doenças cromossômicas, como a síndrome de Down e outras, nas quais acontece a expiação e o espírito reencarnante não pode mudar a sua condição nessa experiência, nas demais doenças com componentes genéticos pré-estabelecidos, o que acontece é uma predisposição maior de contrair a doença impressa nos genes, mas que poderá se manifestar de forma leve, moderada ou grave. Tudo irá depender da sua conduta moral. Explicando, você pode ter uma predisposição para ser portador de uma depressão nessa experiência que você está vivendo. Mas dependendo do seu comportamento, da sua atitude, de como você vai conviver no seu dia a dia, principalmente na estrutura familiar, essa doença poderá se manifestar ou não. Porque toda doença, ela precisa de dois fatores, o fator predisponente e o fator desencadeante. Muitas vezes você tem a predisposição, mas não utiliza o meio desencadeante e a doença não se manifesta. Por isso que eles dizem, nós não temos doença. Aliás, nós não somos doentes, nós não temos doença, nós somos doentes. A doença é uma condição de cada espírito que traz na sua gênese os fatores que irão contribuir para que ela se manifeste. Existem as doenças oportunistas que são muito naturais nesses processos depressivos. Há uma queda imunológica e essas doenças se instalam com maior facilidade. Isso depende de cada pessoa. Vejamos os fatores neuroquímicos e os fatores cerebrais. Uma outra linha de pesquisa desenvolvida pelas neurociências é tentar provar que a depressão é causada por alterações cerebrais, seja pela diminuição dos neurotransmissores geradores de sensação de prazer, como a noradrenalina, a dopamina e a serotonina principalmente, como também por alterações nas células cerebrais. Isso é uma definição, um conceito da neurociência. Na verdade, novamente, toma-se o efeito pela causa. É inegável que nas doenças psíquicas, como a depressão, há alterações de células cerebrais. Isso ninguém pode negar. Ocorre também uma diminuição nos níveis de neurotransmissores secretados, como a ciência já tem demonstrado. Portanto, a diminuição de neurotransmissores, como noradrenalina, dopamina e serotonina, como nós falamos, acontece por causa de fatores energéticos inibidores que ocorrem nos centros de força, o que nós chamamos, ou que é chamado de chakra, motivado por sentimentos negativos cultivados pelo espírito. Ou seja, tudo está na alma,
no espírito e principalmente naquilo que nós chamamos de mente. A mente, ela pensa e através do pensamento ela emite seus fluxos mentais que irão de alguma forma repercutir no corpo físico e como nós estamos vendo aqui o processo depressivo, será uma alteração nesses neurotransmissores. Não é a diminuição dos neurotransmissores que causa o negativismo e a rebeldia, como os cientistas materialistas colocam de maneira simplista, mas é exatamente o contrário. Todo o processo, como eu disse, começa no espírito, que gera alterações energéticas no seu perispírito. Esse perispírito que é o corpo da forma, é o corpo que nós utilizamos, né, para criar o corpo físico, que é esse corpo que nós aqui temos nessa experiência transitória, que vai produzir, nesse caso, a diminuição dos neurotransmissores que estão exatamente contidos no nosso cérebro, como também as células cerebrais. A ciência convencional considera a depressão como uma eventual perda ou ausência de serotonina, esse neurotransmissor tão conhecido, né, pela medicina, principalmente pelo meio psiquiátrico. Mas o ponto principal da depressão não é o cérebro. O cérebro funciona como uma caixa de ressonância. Na realidade, o grande responsável é o centro de força chamado esplênico, e nós vamos explicar. O esplênico cuida de todo o nosso sistema imunológico, de toda a nossa defesa. O centro esplênico cuida do baço, do pâncreas, do fígado, dos rins e das suprarrenais, que são produtoras, como nós sabemos, da adrenalina. Se esse centro de força ficar obstruído, todos os nossos filtros também ficam. E, para tanto, é preciso que o magnetizador tenha um entendimento acerca disso. Quando esses filtros ficam comprometidos, todo o corpo sofre consequências negativas, ou seja, você está bloqueando todo o fluxo energético que vai suprir e manter a estrutura do seu corpo, tanto espiritual como físico. Quem é que manda mais serotonina para o cérebro? O aparelho digestivo, que utiliza esse centro de força esplênico para levar a serotonina até o cérebro. Mas quem comanda tudo isso é a mente. Veja que tudo está na força mental. E a mente é uma condição do próprio espírito que pensa. Os antidepressivos, os ansiolíticos, os soníferos são apenas paliativos químicos. Eles têm uma função apenas de moderar, equilibrar, estabelecer aquilo que é necessário para que o depressivo ele consiga se manter. Mas se ele não mudar, a força que atua por trás de todo o processo, que é a força mental, ele não consegue sair. Por isso que existe tantos casos de reincidência. Ele melhora, piora, se ele não modificar a sua conduta mental e alguns fatores ligados a ela, consequentemente, ele vai ter sempre crises depressivas. Quando, através dos passes magnéticos, que é esse que nós praticamos aqui, são passes praticados em macas, né? O atendido começa a equilibrar o seu centro de força, a primeira coisa que o médico faz é diminuir o antidepressivo. É o que a gente mais observa aqui. Eles começam o tratamento, mas continua, claro, porque o tratamento aqui no Chico Xavier com o magnetismo não é um tratamento alternativo, como eu sempre digo, é um tratamento complementar. Primeiro ele vai para o médico, se ele não for, a gente indica, procura a terapia através de um psicólogo, por indicação do psiquiatra, e o tratamento com o magnetismo. Mas todas as vezes que ele começa o tratamento com o magnetismo, e assim ele vai procedendo, pouco tempo depois, quando ele volta ao seu psiquiatra, ele já começa a tirar a medicação. Por quê? Porque a força que estava promovendo todo o seu desequilíbrio, que estava de alguma maneira estimulando o processo depressivo, ela começa a perder o sentido, porque ele começa a entrar em equilíbrio, harmonizando esse centro de força através do magnetismo. Veja, o que parece ser tão difícil é fácil quando a pessoa entende e aceita, mas para tanto é preciso que, como eu disse, haja uma motivação por parte daquele que precisa ser
curado através do magnetismo. Aí você diz, e é o magnetismo que cura? É o passista? É o magnetizador? Não. O passista, o magnetizador, ele tem a força e o meio para induzir as energias necessárias para que você, captando, possa, através dela, modificar todo o seu processo e de forma a equilibrar os seus centros de força. Esses centros de força são responsáveis por tudo que estrutura o equilíbrio, tanto emocional e até mesmo orgânico, de toda a nossa estrutura fisiológica. Outro fator muito interessante, muito importante, é que quando a pessoa deprimida, ela está sempre atormentada por um sentimento de culpa muito grande. É o fator mais provocador dos processos depressivos, é o sentimento de culpa. E ele permanece na vida de muita gente durante uma vida toda. Essa culpa, ela pode ser originada por um fator bastante objetivo, no qual ela se lembra perfeitamente, como, por exemplo, um aborto. Quantas pessoas nos procuram porque cometeram um aborto, uma traição, até mesmo um assassinato. Isso permanece nas pessoas porque, como eu sempre digo, aquele velho provérbio, o criminoso sempre volta ao local do crime, não é que ele volta em corpo, ele volta mentalmente. Ele nunca vai deixar de ter dentro dele o mal que ele cometeu, até que um dia ele consiga corrigir isso através de uma mudança de pensamento ou de um auto-perdão. Então, algo que ele não se dá conta conscientemente. Nesse caso, ou algo que ele não se dá conta conscientemente, que são aqueles fatos de culpa que a gente muitas vezes não tem a menor lembrança. O que foi que eu fiz? Quantas pessoas que dizem, foi que eu fiz para merecer a vida que eu tenho? Nunca fiz mal a ninguém. Sim, você não fez mal nessa experiência presente, mas nós não sabemos o que praticamos em experiências anteriores. Se estamos presos a esse corpo que adoece, que morre, é porque temos algo a corrigir através dele, porque o corpo humano, ele não é um corpo da causa, mas o corpo do efeito. A causa está exatamente dentro da consciência de cada um de nós. Nesse caso, a culpa intrínseca, sem um fato real, no qual se possa referir objetivamente. A pessoa sente culpa sem saber por quê. Isso é interessante, são esses processos depressivos mais difíceis de serem curados, porque ela não se liberta. Ela fica remoendo aquilo constantemente e se entrega, anulando todo o seu processo de consciência, e isso faz com que ela aos poucos vá se prendendo ainda mais e que essa força passe a ser uma grande dominadora do seu sentido. Normalmente, tudo o que acontece de forma negativa em sua vida e das pessoas com as quais ela conviveu, atribui sempre a culpa a si, em um processo irracional, mas muito comum, porque sempre nós fazemos isso e ninguém nessa experiência está livre desses processos. Por quê? Todas as imperfeições que geram os erros na própria pessoa, nos outros e no mundo à sua volta, são grandes produtores de conflito para a pessoa. Veja como é difícil a gente coordenar uma experiência de vida. Ela não aceita, pois seu desejo é que não existisse o conflito causado pelas imperfeições. São as pessoas orgulhosas, egoístas, que não aceitam que nada de mal lhe aconteça. É exatamente quando entra o processo que a gente comentou no início da humildade. Se eu estou numa experiência onde existem escolhas, nem sempre as minhas escolhas são tão promovedoras de satisfação, de alegria. Muitos erros acontecem nessas escolhas e a gente tem que ser humilde e aceitar a condição do erro. Então, como ela não pode mudar as circunstâncias internas e externas, apenas como base em seu desejo, cai em uma posição de impotência com o agravamento do processo depressivo. Veja como tudo isso é um fator desencadeante e que, se a pessoa não tiver uma condição de equilíbrio, ela vai aos poucos se entregando. A gente falou na palestra passada sobre uma glândula que ela é fundamental para a vida orgânica e mental de todos nós, que é a glândula pineal. Essa glândula que tem a capacidade de processar pensamentos em fluxos de energia que irão nutrir o nosso corpo. Ela localiza-se na parte central do cérebro e fica entre os dois hemisférios cerebrais.
Ela trabalha com a razão e com a emoção principalmente. Ela apresenta um metabolismo intenso, ela produz, como nós vimos, o hormônio chamado de melatonina, a partir da serotonina, sendo inibida pela luz, portanto, estimulada pela ausência de luz. A melatonina ela é exatamente produzida, como ele disse, nos momentos do sono. Para que a gente possa dormir, é preciso que a gente tenha um processo de um transe, ou seja, que haja uma queda na frequência mental, para que o sono seja um sono de qualidade. Os depressivos não conseguem organizar-se nesse sentido e muitas vezes não mantém a estabilidade emocional e mental e tem dificuldade enorme para dormir e muitas vezes ocorre exatamente o contrário, dorme demais em horários indevidos. Por quê? Porque ela perde todo o sentido de organização do próprio corpo. Então, essa glândula pineal, ela é responsável por todo esse processo. Possui importante papel também na regulação dos ciclos circadianos, que são os ciclos vitais, principalmente o sono, como nós falamos, o controle das atividades sexuais, a reprodução, tudo isso está nela. Mas ela tem uma função fundamental, que é exatamente nutrir os centros de força através do que eles chamam de biofótons, que são transmitidos por microtúbulos que vão até as células. E dependendo da maneira como você esteja emitindo as ondas de pensamento, você pode estar vibrando numa energia positiva ou numa energia negativa. Cada centro de força troca energia com o campo de energia universal, através da pineal, que fica no coronário, como nós vimos. Por isso é importante normalizar o fluxo de energia que pode estar inibido ou congestionado. Isso é muito importante para a gente tratar no caso da depressão. Muitas vezes a pessoa está ou com os centros de forças bloqueados, como nós vimos no caso ali do esplênico, que compromete as glândulas que são responsáveis por todos os filtros, e isso desarmoniza o corpo como um todo, provocando a ausência da produção de serotonina, que é o hormônio que nos dá a sensação de prazer, de equilíbrio e de alegria. Mas esses centros de força também eles podem estar inibidos, ou seja, com a supressão de energia, com o magnetismo, a gente consegue equilibrar, ou congestionado, quando a gente, muitas vezes, através do dispersivo, consegue tirar aquela energia que está, de alguma maneira, saturando aquele centro de força. Quanto mais energia deixamos fluir, mais sadios seremos. Ou seja, muitas vezes as pessoas represam sentimentos negativos, como ódio, como raiva, e, consequentemente, esses centros de força eles ficam congestionados, e isso traz como consequência o grande desequilíbrio que leva aos processos depressivos. Tudo isso a gente, no atendimento, tem que ouvir das pessoas, analisar, entender. É uma verdadeira consulta para que a gente possa indicar, né, ao magnetizador aonde ele vai trabalhar e como deve trabalhar, ou fazendo passes dispersivos para tirar essa energia congestionada, ou emitindo energia para que esses centros que estejam inibidos possam ser supridos pela energia entrando em equilíbrio. Tudo leva a uma condição que é fundamental, que é o equilíbrio desses centros de força. As doenças no sistema específico energizado por determinado centro de força é causada por um desequilíbrio de energia, como nós vimos, que pode se encontrar aumentada, no caso a congestão, ou diminuída, no caso de uma inibição, ou até mesmo, como nós também vimos, por obstrução do seu fluxo. E, meu amigo, minha amiga, isso só acontece por um único fator, que é o fator mental. A maneira como você está vivendo, pensando e conduzindo a sua vida. Os centros de força servem de mecanismo de ligação entre a matéria física e a matéria sutil. Por isso que ele fica no perispírito, mas numa área chamada, ou numa região chamada de grupo etérico. Então eles estão ligados tanto ao corpo físico como ao corpo espiritual. Cada centro de força liga-se ao corpo físico por meio de um plexo nervoso ou uma glândula endócrina que produz hormônios, transformando a energia sutil, essa que nós falamos, que é captada pela glândula pineal, através dos biofótons,
e que essas energias vão se materializar exatamente nas estruturas celulares. Por isso que muitas vezes a pessoa diz, eu tenho uma doença, mas a doença ela não se manifesta. Claro, por quê? Porque você não envia os meios para que ela possa se manifestar. Ela está ali, mas ela não tem como produzir meios, como eu disse, para que ela possa se proliferar e, consequentemente, trazer os danos que toda doença nos traz. O equilíbrio dos centros de força. Os centros de força, eles são passíveis de serem desequilibrados, dependendo, como eu disse, do teor dos nossos pensamentos e sentimentos. O que são os nossos sentimentos? Nossos sentimentos são todas as experiências vividas. É aquilo que verdadeiramente a gente sente, porque as pessoas confundem sentimento com emoção. Lógico que eles estão muito interligados, o sentimento e a emoção. Mas a emoção é de fora. A emoção é aquilo que faz parte do dia a dia. Ele tem a função, tem a necessidade de mover coisas que a gente abraça, que a gente muitas vezes rejeita, mas o que interessa na formação dos sentimentos são exatamente os fatores que estão lá da nossa natureza mais íntima. Esse nosso desejo central é formado por eles. Então, pessoas que têm sentimentos positivos, elas atraem emoções positivas, porque essas forças, através do magnetismo, estão muito correlatas e, consequentemente, uma trazendo influência para a outra. Da mesma forma, quando reprimimos os centros de forças fisiológicos devido ao puritanismo, criaremos desequilíbrios nos quais nós nos hipoestimulamos os centros de força. Ou seja, há uma queda na vibração mental. São as pessoas apáticas, reprimidas, retraídas, muitas vezes perdem até a força física para se locomover. Por quê? Porque esses centros de força eles estão hipoestimulados, ou seja, eles estão com uma queda de energia, o que nós chamamos de inibição. E muitas vezes as pessoas, quando entram em um estado de muito estresse, de muita ansiedade, é porque esses centros de forças estão congestionados. E isso o que é que acontece? Faz as pessoas muitas vezes buscar as manias, é o que leva ao transtorno maníaco-depressivo, que é muito comum dentro das maiores causas da depressão. São das depressões bipolares. Ora a pessoa está transitando num campo de muita tristeza, ora se transfere para um campo de extrema alegria. Mas algo precisa ser feito, que é exatamente estabelecer o meio termo. Para tanto é necessário que esses centros de força sejam equilibrados para que ela possa ter uma vida harmônica e tranquila, que é o desejo de todos nós. Tipos de desequilíbrios nas energias dos centros de força. Quando há congestão das energias, o que é que elas provocam? O que é que ela provoca? Tensão, irritação, ansiedade, agitação, a congestão dos órgãos que geram doenças como hipertensão arterial, gastrite, úlceras, hipertireoidismo, as artrites e as cefaleas. Veja, tudo isso é provocado pelo congestionamento desses centros de força. E quando há inibição dessas energias, ocorre exatamente o oposto. A inércia, a hipotonia, ou seja, aquela fraqueza, o desânimo, aí vem a depressão, a inibição dos órgãos que geram doenças como a hipoglicemia, a hipotensão, aquele cansaço não justificado, aquela sonolência que muitas vezes deixa a pessoa prostrada o dia todo na cama. E vem também outra doença que é muito recorrente, que é o hipotireoidismo. E tantas outras que aqui nós não mencionamos. E aí você vai exatamente trabalhar esses meios para que você possa ter o que todos nós desejamos e esperamos, que é uma vida harmônica. Essa vida que todos nós devemos buscar a cada minuto e a cada instante. A vida é um processo proativo. Essa experiência reencarnatória, ela nos tem muito a ensinar. E exatamente nos momentos de dificuldades, de sofrimento e de dor, que somos despertados para um processo de mudança. A depressão é a doença do orgulho, do egoísmo. Me perdoem aqueles que são portadores,
Não é o orgulho, o egoísmo que a gente tanto vê e observa, mas é algo intrínseco, é algo que grita dentro dele dizendo que ele não merecia aquilo que está vivendo, que a vida não era da maneira como ele desejava, como se ele tivesse o poder e a condição de mudar as pessoas, de mudar o mundo. Eu costumo sempre dizer, na convivência humana, o que existe de mais igual é a diferença, é sabermos perdoar, entender e, sobretudo, buscar aquilo que Jesus tanto pediu, que nos amássemos uns ao outro. Uma pessoa que ama, ela não sofre consequência negativa de nada do que aconteça na vida dela, porque o amor cobre todas as multidões de pecados, como ele disse. O amor sublima a vida, o amor nos transporta para os mais altos degraus da experiência humana. E para tanto é preciso que a gente tenha sempre isso como uma diretriz da nossa vida. Eu sei que não é fácil para um depressivo sair de um quadro, muitas vezes crônico, apenas com um passe magnético, com uma terapia de um profissional qualificado ou com uma indicação medicamentosa. Mas tudo tem que ser feito. É começar. A vida é sempre um recomeço, como dizia o próprio Chico Xavier. Embora eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, eu posso começar agora e fazer um novo fim. Por isso que nós estamos muito, muito dispostos a cada dia a tratar e trabalhar o processo da depressão. Hoje é matéria nossa, eu tenho estudado dioturnamente sobre o tema, trazendo para o Chico Xavier, através dos estudos e da própria prática, os meios para auxiliar aqueles que precisam ser tratados da depressão. Temos resultados excelentes. Ao longo de todos esses anos, muitos foram tratados e de forma definitiva o que é importante da depressão. Pessoas de depressões que chegavam a tomar 4, 5 remédios por dia, hoje já não tomam mais nada. E não fomos nós que tiramos essas medicações, porque nós não fazemos e não devemos fazer isso, porque isso é papel do médico. Foram pessoas que foram dado alta a elas, e essas altas foram pelos próprios médicos que a acompanhavam. Eu tenho amigos psiquiatras, amigos psicólogos que estão abraçados com o nosso projeto, sempre dizendo: o magnetismo não é um tratamento alternativo, é um tratamento complementar, como tem tantos outros que não são ainda tão entendidos, mas que eles realmente têm uma importância fundamental. Então, dormir bem, comer bem, viver bem, ter uma família equilibrada, ter um trabalho que mesmo com dificuldades você tenha o prazer de tê-lo, ter uma vida humilde, ser solidário, ser uma pessoa bem atinada, procurar sempre estudar, conhecer, ouvir palestras, participar dos estudos, tudo isso é fator fundamental para uma pessoa que quer sair definitivamente de um processo como esse e tão difícil como eu disse, a depressão. E para finalizar, eu trago uma mensagem. Essa mensagem, com certeza, ela vai alertar e despertar em cada um de nós aquilo que é necessário para transformarmos o que precisa ser transformado na vida de cada um. Sabemos que estamos vivendo um momento muito difícil. Há um desequilíbrio geral por parte das estruturas, tanto familiar como social, política, enfim. Todos nós estamos precisando de ajuda. E que essa ajuda seja algo de mais precioso nesse momento que nós estamos vivendo. Que possamos nos dar as mãos e ver o quanto é importante essa união que tinha faltado e tem faltado tanto para a humanidade. As doenças vão vir. Mais do que o coronavírus, nós vamos ter que enfrentar outras distonias que virão, não para fazer a humanidade sofrer, não para destruir o homem, muito pelo contrário. É uma forma própria de Deus para estimular em cada um de nós o que até então nós havíamos resistido tanto, que é a mudança pela fraternidade. O mundo precisa disso. Ao invés de estarmos criando barreiras, muros, para não deixar que outros venham até o nosso país, como muitos têm feito, é chegada a hora de abrirmos as portas e darmos as mãos e juntos buscarmos uma solução que será, com certeza, para o bem de todos. Eu fico muito feliz porque eu sei que nós vamos ter dias melhores, que nós vamos mudar.
que a depressão, com certeza, um dia vai ser debelada, que nós vamos mudar a nossa forma de ser, de pensar e de viver. E a mensagem diz: eu já perdoei os imperdoáveis. Eu já tentei substituir pessoas insubstituíveis, esquecer pessoas inesquecíveis. Eu já fiz coisas por impulso. Eu já me decepcionei com pessoas que jamais pensei que fosse me decepcionar, mas também já me decepcionei ou decepcionei alguém. Já abracei para proteger. Eu já dei risadas quando não podia. Eu já fiz amigos eternos. Eu já amei e fui amado. Eu também já fui rejeitado. Eu já amei e não soube amar. Eu também já gritei e pulei de felicidade muitas vezes. Eu já vivi o amor. Eu já fiz juras eternas. Eu já chorei ouvindo músicas e vendo fotos. Eu já liguei só para ouvir a voz de quem amo. Eu já tive medo de morrer. Morrer e não ser mais ninguém. Medo de perder alguém em especial e acabei perdendo. Mas eu sobrevivi. Eu ainda vivo. Eu não passo pela vida. E acho que você não devia também passar. Viva! Bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida e viver com paixão. Perder, mas perder com classe. E vencer com ousadia. Porque o mundo é de quem se atreve a enfrentar a vida. A vida é muito importante para ser insignificante. Eu me curei. Depressão, nunca mais. Daqui fica a nossa mensagem e agradecendo a todos para que a gente possa cada vez mais nos fortalecer e sermos unidos nesse projeto maravilhoso que com certeza vai cada vez mais nos contentar e nos transformar pessoas mais humanas, mais fortes e com certeza dando as mãos é que a gente consegue tudo isso. Muita paz e muita harmonia para todos os nossos amigos e irmãos.